Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde sempre, ao vivo, aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora são 13 horas e 20 minutos no Acre. Bom dia para você que acabou de sintonizar o seu televisor na TV Rio Branco, no canal 8.1, agora muito mais cultura, informação e também direito para você e sua família. Siga-nos nas redes sociais, né, Sara? Isso mesmo, @o Rio Branco. Siga-me também nas redes sociais, @Muniz11, ok? Muito bem, temos aqui o apoio do AraSuper e também do Aramix, que juntos compõem a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Veja por que o AraSuper se preocupa tanto com as mães, porque o AraSuper sabe a importância que elas representam para todos nós, sobretudo para a família, que é a base de tudo. Veja o BT. Toda família tem uma história com aquela receita especial da mamãe. Uma história com uma boa porção de paciência, uma pitadinha de disciplina, misturada com carinho e muita dedicação. E claro, o ingrediente que não pode faltar, uma tonelada de amor. Os demais ingredientes você encontra no AraSuper. Há 41 anos construindo histórias, sempre ao seu lado. E a presidente, gostou do VT do AraSuper em homenagem às mães? Sempre Mas muito. já passou, mas é importante sempre lembrar delas. O AraSuper sempre é um grande parceiro das mulheres. Sempre, Fizemos né? uma campanha de combate à violência doméstica que circulou por mais de 2 anos dentro do supermercado. Olha aí, ó. Todo mundo Que que ia bom, falar, né? fazer compra, denuncie e tal. Legal. Muito bacana isso, ver isso Muito no mundo empresarial. Legal. Tenho o prazer de conversar com a vice-presidente da OAB Acre, a doutora Socorro Rodrigues. Seja bem-vindo, presidente. Prazer recebê-la aqui no programa. Prazer todo nosso, né, o AB, ter esse espaço aqui nesse... Isso. Presidente, antes de entrarmos de fato direito no nosso assunto principal, qual é a avaliação inicial que a senhora faz desse curto espaço de tempo que vocês estão no comando da OAB Acre, a nova OAB? A avaliação é muito boa, né? E isso quem fala não somos nós, são os advogados, né, que estão aderindo às nossas propostas, Sim. estão participando dos eventos, estão dialogando com a gestão. Então, eu vejo que é muito boa. Esse é o feedback que nós temos. Legal. Presidente, eu não lembro de algum presidente no comando ter perdido a reeleição. Vocês já começaram bem, né? Foi mostrando ali que as propostas foram bem, digamos assim, absolvidas e bem entendidas pela categoria, né? Isso, e a gente percebe que os advogados têm cobrado também, né? Então, têm sido mais atuantes, Sim. isso é muito bom. Faz parte do regime democrático. Legal, legal. É sempre bom, né? Renovação é sempre bom, né? A alternância. Sim, a alternância é fundamental. É. Tá. Amanhã vocês terão uma audiência lá na Assembleia Legislativa para debater essa questão do feminicídio. Até que ponto isso preocupa a OAB e a senhora, como mãe, como mulher, como irmã, enfim? Sobre a OAB, há muito a OAB se debruça sobre o tema da violência contra a mulher. E o que vemos? Vemos uma lamentável liderança do nosso Estado, Sim. com a figura entre os primeiros no feminicídio. E aí, nosso Estado é pequeno, e isso a gente verifica que o feminicídio ele não é um caso isolado, é a continuidade de vários tipos de violência que se pratica contra a mulher. E a mulher, ela é sempre esse alvo, né? Sim. Que se cobra tanto. A ministra Carmen Lúcia diz que se o homem grita, é diferente da mulher que é tratada como histérica, né? Então, esse machismo estrutural da sociedade em torno da mulher. Então, isso faz com que se chegue a ter esse pseudo-direito sobre a mulher. Sim. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa derrubar esses estigmas. Legal. Como mãe e como avó, principalmente, Sim. eu acho que a gente tem a obrigação de trabalhar no futuro dos nossos netos, para que eles tenham um futuro melhor do que o atual. Eu esqueci de dizer que a senhora é avó, mas também muito jovem ainda. Presidente, 2 perguntas em uma só, para a gente ganhar tempo.
Com qual motivação a senhora vai a esse encontro de amanhã, essa audiência? E qual a expectativa da senhora em relação a esse evento? Veja só, precisamos trabalhar, efetivar políticas públicas para mulheres. O arcabouço jurídico é bom, no entanto, nada se faz sem recursos. Sim. Nós temos dados de um significativo decréscimo de locação de recursos, né, no orçamento para o combate à violência doméstica. E isso que ocasiona, além da questão cultural, além de outras questões que envolvem o feminicídio, que envolvem a violência contra a mulher. Então, nós vamos atrás de conscientizar acerca da necessidade do orçamento. O combate, tudo que se vai fazer na esfera estatal precisa de recursos. Então, nós precisamos conscientizar as pessoas, os deputados e as mulheres, que elas precisam, as mulheres que precisam lutar por seus direitos. Com certeza. E ali a Assembleia que tem essa sensibilidade de, quando for votar, votar o orçamento do Estado, entender que essa causa precisa de recursos para ser trabalhada. Sim. A pergunta a seguir, a senhora já naturalmente já respondeu em parte, mas eu queria algo assim mais substancial. Por exemplo, não podemos dizer que é falta de lei. A legislação é boa, a lei Maria da Penha é boa. Se não fosse tão boa assim, não estaria a ser copiada por outros países. É a terceira melhor do mundo. Então, mas parece assim, parece que eles vão, tem uma legislação boa, então o crime vai avançar também, nós vamos avançar. Parece uma coisa, né? O que falta agora, presidente? O que podemos fazer nesse caso, para revertermos essa situação, esse caso? A sociedade tem um grande papel nesse combate. Nós, mães, precisamos quadro, né? trabalhar nossos filhos. Uma questão cultural também. Também. A sociedade precisa retirar essa naturalização em relação aos crimes praticados contra a mulher. Dizem assim, ela merece, e isso não é verdade. Né? Ninguém quer, e são muitas famílias desagregadas por conta da violência. Muitas. Né? E então, o feminicídio é o ápice, mas antes dele já isso descamba para outros tipos de violência. Outros, né? E nós passamos a viver a violência institucional. Sim. E não é uma causa só de uma população pobre. O Brasil é o 5º país que mais mata suas mulheres. À frente deles tem Guatemala, mas tem a Rússia. A Rússia que é uma grande potência. Então, não é a falta de recursos, mas é uma falta de mentalidade que precisa ser modificada. Aproveitando a sua carona, alguns especialistas, não são todos, mas uma corrente forte entende que isso aí está ligado diretamente à questão socioeconômica. Outra corrente, não. A senhora faz parte de qual delas? Ou nenhuma, nem de outra? Eu acho que é o conjunto disso. Entendi. É o conjunto que leva à violência. Isso não queremos dizer que a violência está mulher. Isso significa dizer que a violência está nas famílias pobres e a não violência está nas famílias ricas. Não é isso. Não é isso. Nós temos os dois casos nos dois frontes. Nós tivemos um caso emblemático no Brasil, que foi uma juíza que foi assassinada pelo próprio marido. Uma mulher que teria toda a proteção, o poder, o empoderamento. Outro assunto, presidente. Eu sei que a OAB está presente, se faz presente em qualquer uma dessas lutas em defesa das mulheres também. E das minorias também. Das minorias. Mas assim, o que está acontecendo? Por que esse homem é tão violento? Por que o irmão que poderia dar todo o conforto não dá? Por que o sobrinho, o vizinho também abre mão? O que está faltando? Você tocou num assunto muito importante. A mulher que sofre violência, ela precisa sair desse ciclo da violência, mas ela precisa encontrar o amparo. Ela precisa do amparo estatal e ela precisa do amparo familiar, porque senão não tem como ela enfrentar aquele homem. Se ela sai daquele relacionamento abusivo e ela encontra na família o amparo necessário para vencer aquilo, com certeza, nenhuma mulher permanece num relacionamento abusivo. Então temos que trabalhar esse ponto aí. Esse ponto é muito importante. E ela precisa do amparo estatal. Precisa saber que aquele homem será punido. Porque existe uma pesquisa que diz que 71% das mulheres, elas têm medo, elas não denunciam por medo de vingança. Né? 40% para não ver os filhos passando fome, porque aí tem a questão financeira. Vamos lá, eu vou fazer um apontamento aqui.
O primeiro 30%, você não falou? 71%. 71% das mulheres. Medo. Medo, vingança. E o outro percentual? Dos filhos. 30%. O apoio financeiro Falta. aos filhos, a falta. Aí vai para o lado social, questão Exatamente, exatamente. Então a gente precisa o quê? Qualificar essas mulheres, capacitá-las para o trabalho, para que elas sejam independentes e também, e com isso, possam exercer seu direito, né, na hora, acabou o relacionamento, acabou. As medidas protetivas estariam falhando, presidente, na sua opinião ou não? Não, as medidas protetivas, nós temos até no Acre o botão da vida, né? Que é justamente para as mulheres que estão sob medida protetiva. Não, elas não falham, inclusive, a lei evoluiu ainda mais, Sim. porque quem descumpre medida protetiva agora é crime. Né? Então, Antes não. Antes não. E, então, não são as medidas protetivas, né? Mas eu acho que é a vontade do homem de se apoderar da mulher. Então, por isso que ele age com menosprezo. Ele não entende que ela tem direito à sua dignidade. Sim. A cultura do machismo ainda é muito forte. Sim, de homens e mulheres. Não só os homens são machistas. As mulheres também. Mulheres também são machistas. Acabam, de certa forma, exatamente, apoiando isso. 41% das mulheres não lutam por seus direitos. Tá, mas então, aí é bom averiguar também. Por quê? Tem alguns porquês aí, né? Existem muitos porquês. Uma delas é de não acreditar no aparelho estatal. Né? Aí que é um equívoco também. E né? aí... Outros acreditam demais. A ponto de dizer, não, eu tenho uma medida protetiva, ele não vai tocar em mim. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Várias mulheres já perderam a vida sob medida protetiva. Sim. Então é bom buscar o meio termo, né? Porque tem outras também. Delicado para você tem um percentual também, presidente, tem um percentual considerável que, e aí a gente precisa apurar mais, que acha que não tem direito nenhum, por isso que não procura os direitos. Acho que não tem mais jeito. E não é bem assim, tem jeito sim. Às vezes elas preferem permanecer no relacionamento abusivo. Às vezes tem filhos, tem que sustentar os filhos, pensam, né? E tem essa questão do medo mesmo, né? De ser julgada pela sociedade. Sim. Porque, é como eu disse, a sociedade tem uma estrutura machista. E isso faz com que faz um retrocesso grande e faz com que as mulheres temam pela sua liberdade. Mas diante de tudo que está acontecendo, presidente, dá para a gente perceber alguma mudança de comportamento das mulheres em relação a isso? Saber que sim, é possível buscar os direitos, é possível sim começar a reverter esse quadro? Existe uma mudança de comportamento muito grande e a gente vê isso nos lares. A escola tem um papel fundamental. Sim. Quando existe uma lei federal e estadual também, para falar sobre a Lei Maria da Penha nas escolas, está ali ensinando as crianças que elas não podem exercer, os homens, né, eles não podem exercer, as crianças homens não podem exercer esse poder sobre a mulher de forma violenta, né? Então, desse papel preponderante da escola, ele vem de uma mudança da sociedade. Entendi. Né? Então, a gente precisa muito ter essa consciência de que as crianças podem nos ensinar muito. Legal. Vamos voltar à audiência pública, que na verdade não aconteceu, mas quem mais participa além dos deputados e os membros da OAB? Essa audiência pública ela foi solicitada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, órgão do qual a OAB tem assento. Sim. Então, participam o CEDIM, né, que tem como presidente a Giovana Castelo, sim, a OAB, e nós estamos participando, chamamos também todas as associações de advogados. Aqui nós temos a BMCJ, da qual eu sou presidente, a ABRAT, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas, a ABRACRIM, dos Advogados Criminalistas, a ABA, que é uma associação autônoma de advogados. Temos também o apoio do Rotary e do movimento de mulheres chamado Paridade Acre. Estão todos unidos? Todos unidos em torno desse objetivo comum. A BMCJ aí estaria a ocupar um ponto de destaque. De que forma ela pode ajudar nesse sentido também, presidente? A BMCJ... Não menosprezando as outras Sim. A BMCJ, ela trabalha com as mulheres nas carreiras jurídicas. Então, não só advogadas, mas de todas as carreiras. Sim. Ali engloba Ministério Público, magistradas. Sim. Então, é uma associação em nível internacional, de muito poder, com várias mulheres em postos de poder no Brasil. A senhora preside a BMCJ aqui no Acre há quanto tempo? No Acre já há 2 anos. 2 anos. Qual o balanço
que a gente poderia fazer desses 2 anos, presidente? Foi um ano de... Nessa área. Foram aqui. 2 anos de pandemia, Sim, então sim. nós Praticamente, passamos reestruturando sim. a ABMCJ. Mas ela volta agora com força total. Exatamente. E tanto que integrou junto com a OAB esse pedido dessa audiência pública. A senhora está gostando de ser vice-presidente da OAB? Muito, muito. Eu acho que a gente pode, no sorriso, né? Eu acho que a gente pode muito fazer, trabalhar muito, assim, algumas questões, muitas questões, aliás, que envolvem a advocacia. Todas as questões que envolvem a advocacia envolvem a sociedade em geral. Então, chega um tempo na sua vida que você acha que pode fazer muito por muitos. E é Sim, isso. sim, sim. Presidente, a senhora voltará aqui em breve para a gente discutir um outro assunto, não menos importante, que refere-se à questão do sistema prisional. Sim. Alguma coisa precisa evoluir e parece que tem alguma coisa que emperra. Superlotação. Precisamos. A gente sabe que isso tem muitas medidas. é um problema muito sério. Inclusive, nosso Estado, acerca do sistema prisional, o nosso Estado, o CNJ, tem suas diretrizes. Você Nacional de Justiça. Exatamente. E tem trabalhado muito, inclusive, a gente tem feito um trabalho no escritório social, Entendi. que é uma das diretrizes do CNJ. Inclusive, nós estamos, o escritório social, o que ele faz? Ele reinsere as pessoas na sociedade. Entendi. Então, estamos promovendo cursos dentro desse escritório para, no caso, para mulheres, para que elas tenham um emprego. No caso, foi uma esteticista que fez esse curso, né? E isso tudo visando essa reinserção. É o trabalho social da OAB. Precisamos melhorar esse processo de reinserção. Exatamente. Presidente, de qualquer forma, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho realizado, tanto quanto na presidência da BNCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Isso. É um nome meio complicado, a gente tem que falar rápido, porque se errar, ninguém percebe. E também agora como vice-presidente da OAB. Muito obrigado. Tá? Muito obrigada, agradecemos demais esse espaço. Sucesso. A imprensa tem sempre um papel muito importante nosso nessa evolução. Dever, nossa obrigação. Muito obrigada. Um abraço ao meu amigo Sérgio Souto. Tá bom? Depois do intervalo, eu volto para conversar com a presidente do Sinteac, a professora Rosana Nascimento. Agora são 13h36. Até já.